A farra orçamentária chega às universidades. Começa agora JBR News. Olá, você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá, parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Iniciando aí nosso conteúdo diário com um assunto tão antigo, né, Rodolfo, que nos dá até uma certa preguiça de ter que voltar no tema, mas ele é importante, importantíssimo, porque toca no dinheiro que é de todos nós. O orçamento da União é uma verba federal que deve ser usado não somente para a manutenção do país como um todo, pagamento de folha salarial, a estrutura do governo, tudo que envolve a vida da população, mas também investimentos, melhorar a vida da população. E desde o ano passado a gente tem visto, né, Rodolfo, e diretamente aqui em Brasília, uma briga entre o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Flávio Dino, com o orçamento e com os presidentes das duas casas, seja a Câmara, seja o Senado, que terão novos presidentes a partir do ano que vem, mas parece que vão ter que conviver com um velho problema, que é justamente entender como está sendo usado o dinheiro do orçamento da União. Flávio Dino pediu transparência, ele quer que se saiba todo o rastreamento do dinheiro, quando sai de Brasília e para onde vai. Na verdade, ele busca saber quem destinou esse dinheiro, ou seja, a pessoa que liberou ou fez a emenda para a liberação, obviamente, para onde vai esse dinheiro, para que ele será usado e, no final das contas, se foi usado corretamente. É o mínimo com relação a isso. E aí chegamos num novo ponto de investigação, que são justamente as universidades federais. As universidades federais e também estaduais, universidades de modo geral. Mas as federais, elas têm uma facilidade maior, porque estão dentro da estrutura da União e tem muitas fundações. E essas fundações, por si, acabam contratando ONGs, e essas entidades ou órgãos não governamentais acabam utilizando o dinheiro de uma maneira que Flávio Dino acha que não está correta. Não é isso, Rodolfo? É isso aí. Quer dizer, o que está acontecendo, né? De um modo geral, primeiro, só para a gente entender. Cada vez mais a verba pública está dependendo desse esquema orçamentário, né? Um levantamento feito agora no início da semana mostra que tem ministérios onde mais de 70% do recurso para investimento está vindo de emenda orçamentária, ou seja, uma dependência que vai ficando cada vez maior. Feita dessa forma aí, sem transparência, com a qual o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal vem se batendo. E aí, isso daí vai a todas as áreas, esporte, turismo, educação. E aí as universidades, sem verbas públicas, sem recursos, sem orçamento, já há algum tempo criaram essas fundações para poder ali trabalhar de uma forma mais fácil, mais simples a gestão de recursos. E aí essas fundações acabam muitas vezes, nesse processo todo, dependentes de dinheiro, de emenda do orçamento, de emenda parlamentar, que não está sendo destinado com a devida transparência. Então, em mais um capítulo dessa queda de braço em torno do orçamento, o Flávio Dino agora chegou a essas fundações que contratam ONGs, organizações não governamentais, de forma não transparente e podem estar aí metidas no rolo, né? E aí, de novo, como o Alexandre estava dizendo, aí a gente retorna para o passado, porque já houve a coisa aí de 16 anos, um escândalo envolvendo fundações de universidades. Inclusive envolveu aqui, no caso da Universidade de Brasília, uma fundação, a Finatec. E aí essa coisa retorna agora. Ontem eu estava conversando, Alexandre, com o Melilo Diniz, que é do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, que é um movimento importante, porque, por exemplo, é o movimento que foi autor da lei da ficha limpa. E ele agora é um dos autores da ação judicial que está fazendo o Flávio Dino tomar essas decisões todas com relação ao orçamento. E, por coincidência, o mesmo Melilo Diniz foi uma das pessoas designadas pela justiça lá atrás, interventor na Finatec, quando houve esse problema. E aí ele comentava, poxa, não é possível
que a gente fique voltando para trás, fique nesse ciclo que não termina, quer dizer, voltamos para uma coisa de 16 anos atrás, e isso é muito triste. E aí o que ele disse? Olha, o testemunho dele: eu não encontrei depois nada de irregular na ação da Finatec. Mas aí, como ela estava metida no meio de uma coisa pouco transparente, olha o prejuízo que isso causou na época para a fundação. Ela foi descredenciada pelo Ministério da Educação, ficou um bocado de tempo sem poder atuar, até conseguir limpar seu nome, voltar e tal. De novo vai correr esse risco, de novo, com novos problemas aí envolvendo falta de transparência de recursos públicos. Quer dizer, a gente precisa de alguma forma, né, Alexandre, sair desse ciclo aí. O problema é o seguinte: o orçamento da União, a gente sabe há muito tempo, ele é a menina dos olhos dos parlamentares. Na verdade, a gente pode até um pouco mais longe. A necessidade de criação dos parlamentos no mundo foi justamente para poder fiscalizar o dinheiro que o rei iria usar. Essa é a razão principal de existir um Congresso Nacional. Claro que o Congresso hoje, no século XXI, ele é muito mais amplo do que somente a questão orçamentária, mas continua sendo o principal assunto. E aí é um embate que leva por um problema que é justamente a dificuldade de governabilidade. Porque aí a gente puxa para um outro lado, Rodolfo Lau, que sai do mundo das universidades, sai do mundo das emendas especificamente e entra na questão macro da relação entre o Congresso Nacional e o Executivo. Porque quem tem a chave do cofre é o Executivo. O dono do cofre, pelo menos a cada 4 anos, isso é o que a nossa Constituição determina, é o presidente eleito o seu governo. Só que existe dentro da própria Constituição a transparência como uma coisa básica. E os congressistas, tanto senadores quanto deputados, conseguiram montar uma estrutura que aparentemente está dentro da regra, só que o mais importante não existe, que é justamente saber para onde o dinheiro vai. E o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele bate somente nessa tese. Lembrando, Flávio Dino foi eleito senador, se tornou ministro agora no ano passado, mas foi governador do Maranhão por 2 vezes, conhece a política como um todo, e ele não está fazendo isso à toa. Existe realmente um problema para o cidadão brasileiro de transparência. Só que aí bate numa caixa preta que o Congresso Nacional não está a fim de liberar, que é as informações que permitem muitas vezes os esquemas errados. Não que todos os parlamentares usem o dinheiro do orçamento, é bom que a gente deixe claro, para fazer coisas erradas ou corrupção, mas essa não transparência acaba levando todo mundo para a mesma vala. O deputado, inclusive, que deveria querer a transparência é justamente para mostrar que o que ele faz para a sua população é correto, porque senão todo mundo fica envolvido como se todo mundo estivesse no esquemão. É isso, né? Como o Melilo falava ontem, isso mistura o joio com o trigo, quer dizer, a partir do momento que você não tem transparência, você não tem como saber quem usou bem e quem usou mal esses recursos. Não há como o ministro Flávio Dino tem insistido, rastreabilidade, quer dizer, você não sabe quem mandou nem para onde foi o dinheiro. Então, como é que você vai saber se ele foi bem utilizado? Não tem como. E nós estamos tratando de dinheiro público, dinheiro que, no caso do ano passado, ultrapassou 50 bilhões de reais. Quer dizer, não é mais possível. Dinheiro público que, em alguns ministérios, como a gente estava falando, ultrapassa 70% da verba de investimento. Quer dizer, cada vez mais se está dependente desse recurso de emenda orçamentária e não se sabe como é que ele é utilizado. Quer dizer, não há a menor condição do cidadão brasileiro saber como é que as políticas públicas do país estão sendo feitas. Isso não pode continuar acontecendo. E o mais complicado, antes da gente encerrar esse conteúdo, Rodolfo Lago, é que tudo indica que não haverá grandes mudanças por parte dos congressistas. Claro que se forem impostas as mudanças por uma questão justamente judicial, eles terão que mudar a sua prática, mas o que tudo indica, sendo que nós estamos indo para uma eleição na Câmara, que praticamente é uma sucessão do próprio Lira, tudo ali negociado e acordado. E no caso do Senado, a sucessão de Pacheco da mesma maneira, a tendência é que as práticas que estão levando Hugo Mota, no caso da Câmara, e Davi Alcolumbre ao Senado, sejam mantidas, porque foi essa estrutura que deu força a Arthur Lira e também ao próprio Rodrigo Pacheco. Então, o cenário próximo não mostra grande boa vontade do Congresso nessas modificações. É isso aí.
Por outro lado, o ministro Flávio Dino também não mostra nenhuma disposição de ceder com relação a isso. Quer dizer, é uma queda de braço que não é boa, que é ruim e que precisa parar. E que afeta a chamada governabilidade. Mas daqui a gente que tem que parar. Encerrando o conteúdo de hoje por conta do nosso reloginho, claro, sempre agradecendo a sua audiência. É isso aí. E deixando aqueles convites, comente aí o que você acha dessa farra com o dinheiro público. Faça um comentário, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.